Eu sou a Mandy e fica aqui a pergunta: será que os alienígenas estão chegando? Ou será que eles já estão no meio de nós? Será que eles estão vivendo escondidos no meio da humanidade? E pior, será que os governos sabem? São perguntas que o novo filme do Steven Spielberg pretende responder ou, pelo menos, jogar mais lenha nessa fogueira. Disclosure Day é um filme que está sendo aguardado pelos fãs e os críticos que assistiram o filme já deram ok. No Brasil, o filme recebe o título de Dia D. Vou dizer para vocês que tá ok, beleza, porque Dia do Desacobertamento seria um título muito grande em português. E Dia D é uma expressão que nós, aqui no Brasil, usamos para um dia em que vai acontecer alguma coisa importante, alguma coisa grande. Então, acho que fica ok. Não vou reclamar do título, não. E para vocês que curtem o trabalho aqui do canal, dá aquela força pra gente. Curte, comenta, compartilha, joga aquele like legal aqui pra gente. Considere se tornar um apoiador através do link do Apoia-se que tá aqui. E vamos direto pro vídeo, que aqui não tem vinheta não, cara. Quer ver a vinheta? É lá no final do vídeo, que aqui a gente já vai direto ao assunto. Disclosure Day está vindo aí, ou Dia D, e realmente os fãs estão com uma grande expectativa em cima desse filme. Eu sou uma dessas fãs, eu quero saber o que tem nesse filme, eu quero ver esse filme. E o filme está sendo muito bem avaliado pelos críticos. Entre todas as críticas que eu já li, eu estou destacando aqui 3. Se eu fosse falar todas aqui, o vídeo ia ficar com 20 minutos. Então, a crítica do Collider, que foi feita pelo Steven Weintraub, é muito boa. Ele disse o seguinte: para choque de absolutamente ninguém, Steven Spielberg entregou outro grande sucesso estrondoso. Pois é, gente, eu já imaginava isso. E ele fez um comentário bem interessante com relação a Emily Blunt, que é uma das protagonistas do filme. Emily Blunt interpreta uma das protagonistas junto com o Josh O'Connor, que interpreta outro protagonista do filme. E o Insider, ele disse o seguinte: Emily Blunt é incrível. Eu notei que todos os críticos estão elogiando o trabalho dela. Isso é muito positivo, é quase que unânime isso. Drew Taylor, do The Rape, disse: não consigo lembrar a última vez que amei tanto um filme do Steven Spielberg quanto Dia D. Emocionante, engraçado, profundamente emocional e impecavelmente atuado. Emily Blunt é impressionante. Palavras dele. E temos também German Lucier, do Gizmodo, que ele disse o seguinte: uma montanha russa densa misturando filme de perseguição, história de amor e mistério, tudo embrulhado em uma maravilhosa ficção científica. Ou seja, ele ainda coloca que é o melhor filme de Steven Spielberg nos últimos 20 anos. Aprovação total da crítica. A crítica está recebendo o filme muito bem. É um filme que ele está trazendo aí pontos bem interessantes e, principalmente, Steven Spielberg, em uma entrevista recente, disse o seguinte: 70% desse filme é realidade, 30% é ficção científica. O quê? Pois é. Isso é realmente estarrecedor. A trama do filme, ela trata sobre um colapso global, em termos de sociedade, após a descoberta de que os governos vêm escondendo a existência de vida alienígena de toda a população e vêm mentindo nos últimos anos. O caos começa justamente no ponto em que uma meteorologista, sabe aquelas pessoas que ficam ali no telejornal informando o tempo no dia seguinte: olha, amanhã a previsão é disso, a previsão é daquilo. Pois é, essa meteorologista, ela é vivida pela Emily Blunt.
E no momento em que ela está ali na frente das câmeras, com milhares de pessoas ao vivo assistindo a previsão do tempo, ela praticamente é tomada, dominada por uma força estranha, e ela começa a emitir sons que são sons meio perturbadores, que são uma língua alienígena, pelo que a gente consegue perceber no trailer. E a partir daí, toda uma conspiração global vem à tona, onde líderes mundiais tinham conhecimento, sim, da existência de alienígenas, provavelmente já vivendo entre a humanidade, e eles vinham acobertando isso ao longo das décadas. A coisa sai do controle, há o que vamos definir como um choque ontológico, que é um termo que está sendo muito usado no momento, um choque ontológico, e o caos toma conta do mundo. O filme teve um último trailer que foi lançado agora, um trailer final, que inclusive tem uma cena um pouquinho maior, mostrando o que seriam ali os alienígenas. É uma cena rápida, é uma cena que não foca muito nos alienígenas, mas dá a entender que talvez, tá, pelo trailer, a Emily Blunt, a personagem da Emily Blunt, teria sido abduzida quando era criança e talvez sendo preparada para esse grande momento. É o que a gente consegue, né, ter uma ideia mais ou menos ali no filme. Um ponto principal também que está sendo muito elogiado é a trilha sonora do filme, composta por John Williams. Muitos insiders estão elogiando a trilha sonora do filme. Uma curiosidade interessante é que esse filme, ele vem estranhamente no momento em que nós estamos vendo esse desacobertamento acontecer. Para quem vive numa caverna, sim, o governo americano admitiu a existência de OVNIs e está sendo feita a liberação por partes dos arquivos que os Estados Unidos têm sobre avistamentos de objetos voadores não identificados. Isso é público, é real, está acontecendo. Não é mais uma situação em que, ao longo dos anos, a gente viu isso ser ridicularizado, virar piada, especialmente por jornalistas, mídia. A mídia sempre fazia piadinhas com isso. E por que não os defensores do raio-bola, dos balões meteorológicos, né? Que é balão pra cacete, né? A gente vê balão pra tudo que é lado. Nossa! Esses caras simplesmente ficaram com cara de bunda. Por quê? É público. FBI, CIA, NSA estão liberando seus documentos com vídeos. Nós temos hoje dezenas de vídeos informando justamente sobre essa questão de OVNIs, objetos que você não tem como explicar, coisas que sempre o governo, hoje governos ao longo das décadas, disseram que era mentira, que tudo era aquilo, era coisa da sua cabeça. Você é doido. Pois é. Muitos desses vídeos eu tenho visto, eu tenho examinado esses vídeos também, e muitas daquelas imagens e vídeos que nós estamos vendo ali, nós já tínhamos visto isso no passado. Em telejornais onde ninguém deu a mínima bola. A coisa virou papo de maluco. Quando, na verdade, era tudo verdade. Tudo aquilo são arquivos, são documentos, são investigações, são dados como algo que ninguém consegue explicar. E isso é público. Ou seja, a grande piada com os discos voadores e com as pessoas que veem os discos voadores ficou sem graça. É uma piada que não só ficou sem graça, como ficou muito séria. E o filme do Steven Spielberg está vindo coincidentemente nessa linha, onde a coisa já está crescendo bastante, está evoluindo bastante, ao ponto de nós termos congressistas americanos, não é o tiozinho da fazenda não, congressistas americanos afirmando que nós estamos perto de uma grande revelação, que eles já tiveram contato com documentos e vídeos que apontam, que mostram vida alienígena, entidades alienígenas, seres alienígenas, e que estariam provavelmente no meio de nós.
Isso nós não estamos falando de papo de maluco. São congressistas americanos, são autoridades do governo americano e nós já temos aí Japão dizendo que vai liberar os seus documentos sobre OVNIs. China, a própria China, já considerando a liberação de seus arquivos. O Vaticano sendo pressionado para que ele libere finalmente os seus arquivos. E a própria França já está começando um movimento entre os políticos franceses para a liberação desses arquivos por parte do governo. Então, a piada perdeu a graça. E perdeu a graça de um modo muito sério. E o filme do Steven Spielberg vem ou mais jogar lenha nessa fogueira, ou simplesmente afirmar coisas. Porque pelo que Steven Spielberg disse, o que nós vamos ver no filme, 70% é realidade, 30% é ficção. Agora é esperar para ver o que vem por aí nesse filme e também acompanhar essas liberações de documentos feitas pelos governos, que são documentos verdadeiros e classificados antes como coisas sigilosas. E vocês, o que vocês acham que vem por aí? O que nós vamos ver? Até onde isso vai? Será que nós vamos ver alienígenas no meio de nós? Será? Deixa aqui nos comentários e a gente vai falando sobre. Beijo para todos, vou ficando por aí. E até a próxima.